Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para famílias em processo de separação: a guarda compartilhada e o bem-estar emocional dos filhos. A guarda compartilhada é um direito previsto em lei, mas que na prática traz muitos desafios. Como garantir que essa divisão de responsabilidades contribua para o desenvolvimento saudável das crianças? E qual o impacto emocional dessa nova dinâmica familiar? E como os pais podem agir de forma equilibrada, priorizando o bem-estar dos filhos? Para nos ajudar a entender esses aspectos legais e humanos, recebemos hoje a advogada Paula Mendes, que vai compartilhar a sua visão e experiência sobre esse tema tão delicado, mas muito importante. Seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito, Paula. Olha, é uma honra estar aqui, eu agradeço muito pela apresentação e tenho certeza de que vai ser um bate-papo bem interessante para a gente tirar as demais dúvidas que existem nesse universo da guarda compartilhada. Com certeza. E você é advogada dessa parte familiar mesmo? Sim, é a minha área de atuação. A gente trabalha no escritório, meu marido ele é criminalista e eu sou a familiarista, então a gente toda hora tem ações nesse sentido. E esse assunto de guarda compartilhada é um assunto delicado mesmo, né? Muito delicado, porque normalmente quando o casal se separa, a pessoa que mais sofre nessa situação é a criança. Então a gente lida muito com a dor da família em si, que está se desfazendo, e com a criança que fica naquele fogo cruzado, porque são muitas questões ali que existem ainda entre o ex-casal. Sim. E que acaba que a criança sofre toda essa situação. Exatamente. E fala pra gente o que é exatamente a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, eu acho que existe até uma dúvida muito latente na maioria das pessoas, que eles acreditam que a guarda compartilhada significa que a criança vai ficar um período de 15 dias com o pai ou 15 dias com a mãe. E, na verdade, não é isso. A guarda compartilhada, ela se trata do compartilhamento das decisões e das responsabilidades dessa criança ou desse adolescente. Então, quando a gente está falando do que é a guarda compartilhada, é tão somente em relação ao compartilhamento das responsabilidades. Entendi. Então, e qual a diferença da guarda compartilhada, então, para a guarda unilateral? A guarda unilateral, ela também se trata das responsabilidades, mas a gente já tem um pouquinho de modificação. Por quê? Porque a guarda unilateral, quem toma as decisões é normalmente o guardião. É aquele que é nomeado guardião dessa criança ou desse adolescente, do filho. Sim. E aí, ele vai tomar todas as decisões unilaterais, como a própria modalidade da guarda diz, mas isso não exime a responsabilidade do outro genitor de fiscalizar, de acompanhar. Sim. Então, entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral, a diferença está exatamente nesse ponto. No bater o martelo da decisão. Exatamente. Quem normalmente tem uma guarda compartilhada precisa consultar o outro genitor para saber se concorda com a escola que vai estudar, se vai fazer atividade extracurricular, inglês ou natação, por exemplo. Mas quando a guarda é unilateral, matricula e vai. Entendi. E aí o outro genitor fica só realmente fiscalizando se o que está sendo feito para a criança atende o melhor interesse dela. Então, pode ser que haja a possibilidade da guarda ser compartilhada, mas, por exemplo, a criança morar somente com um dos genitores. Sim, é o que normalmente acontece. A guarda compartilhada, a gente tem uma ideia de que a criança precisa ter um lar referência. Então, o lar referência dessa criança é onde ela entende que é a casa dela, é onde ela entende o ambiente em onde ela mora, os amigos ali, os vizinhos, a escola onde ela estuda. Então, quando a gente está falando de guarda compartilhada em si, a regra é que essa criança tenha um lar. Normalmente é o domicílio materno, mas também não impede que seja o domicílio do pai também. Um domicílio fixo, exatamente. Entendi. E em quais casos que a guarda compartilhada ela é mais aplicada? Normalmente, no geral, a gente tem no ordenamento jurídico a regra que a guarda deve ser compartilhada. Sim. Por quê? Porque atende o melhor interesse da criança. E quando a gente fala de guarda, a gente realmente não está falando do direito do pai ou da mãe. O que precisa estar em voga é o direito da criança. Sim. Essa criança, ela precisa ter essa sensação de pertencimento, entender que ela tem um pai, mas também entender que ela tem uma mãe. Então, a gente, nesse cenário, entende que, né, o ordenamento jurídico entendeu que a melhor maneira de balancear essa convivência entre pai e mãe é com a imposição da guarda compartilhada.
Maravilha. E acaba que também na guarda compartilhada, aí até fugindo um pouquinho, questão de pensão alimentícia também, entra aí dentro desse meio também? Entra. Normalmente, quando a gente tem um lar residência fixado, isso significa que o convivente, que é aquele que vai ter momentos com a criança, e em períodos mais espaçados, a gente costuma muito dizer no escritório que esses 15 em 15 dias é uma receita de bolo. Na verdade, a gente não precisa seguir dessa maneira. O pai, por exemplo, quando ele é convivente, ele pode ter um período maior com o filho. Ele pode pegar todo final de semana, ele pode pegar na escola durante a semana. Então, a gente tem ali um cenário em que a criança convive com o pai. Mas isso significa que se ele convive com o pai, se a criança convive com o pai, nesse caso, paga os alimentos, paga a pensão alimentícia. Interessante, interessante. E é como você falou, né? Que busca realmente o bem-estar da criança. Isso. Aquele cenário ali de brigas que geralmente tem numa separação, num divórcio, tudo isso tenta ser amenizado justamente para a criança, para que ela venha ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais feliz, um ambiente melhor, até porque não é do interesse também separar a criança ou do pai ou da mãe. É interessante colocar a criança unido com os dois. Exatamente. É por isso que o ordenamento jurídico resolveu, com a lei da guarda compartilhada, estabelecer o que vai acontecer com essa criança quando essa família estiver se desfazendo. Eu até acredito, assim, é um posicionamento meu, que a família não acaba. O que acaba realmente, o que muda é a modalidade de como ela é exercida. Sim. Então, a criança vai ser esse elo que vai unir esses pais eternamente, mas o que precisa ser feito daqui para frente, né, desde a separação até o que vai acontecer no futuro, é sempre sobre proteger a criança. Então, a guarda compartilhada é realmente o melhor cenário. E nem sempre precisa ir até a justiça, né? Às vezes, dependendo do convívio dos pais, ali mesmo eles conseguem resolver isso e viver em paz, sem precisar ir até a justiça. Mas é raro também, né? Esse é o mundo das ideias. Na prática, não costuma ser assim, infelizmente. E como que é uma audiência, assim, para definir uma guarda compartilhada? Curiosidade. Eu nunca participei, eu não sei como é que é. Olha, a audiência é um momento mais tenso. Porque pelo menos os casos que chegam pra gente no escritório, existe um litígio muito grande entre os pais. E aí, o que nós temos na fase da audiência já? Muitos fatos já aconteceram, fatos isolados, que a gente deixa para levar para o processo realmente no momento oportuno, porque se tudo que acontecer nesse intervalo, a gente comunicar no processo, o processo não anda, a gente tem realmente uma justiça bem lenta. Então, na audiência em si, primeiro é realizada uma audiência de mediação. E aí, qual é o intuito da mediação? É uma mesa redonda como essa, para que os pais conversem e entendam ali qual é o cenário que a criança vai viver dali para frente e que um ou outro não deixe também de ter esse contato com a criança. Só que a realidade é que, muitas das vezes, quando a gente chega nesse momento, principalmente na mediação, e nós, advogados, não temos obrigatoriedade de estarmos presentes, mas eu sempre gosto de ir para até acalmar os ânimos, porque as partes estão muito inflamadas. Isso pode ser muito prejudicial durante o processo. Total, porque o litígio ele só traz realmente mais atraso no andamento, mais discussão, e acaba que a mediação, que é uma ideia de realmente ali, o mediador ele tem uma função maravilhosa de tentar chegar num acordo. Quando a gente não consegue chegar nesse acordo de primeira, eu sempre sugiro que a gente faça um acordo provisório, porque não dá para definir como vai ser a vida da criança daqui para frente e que isso seja para sempre, fique engessado. Então, a gente propõe um acordo provisório e volta, depois de mais ou menos uns 3 meses, para entender se aquele cenário fez sentido ou se não fez. Mas então já não é definitivo de uma vez. Não é definitivo, mas é como se fosse o período de experiência no emprego. 3 meses ali de experiência para ver se vai dar certo. É como se fosse isso. Só que muitas vezes a gente lida com a outra parte que não quer ceder. Ou os nossos clientes também, que às vezes não entendem que não é o melhor para a criança. Mas a gente sabe, no fundo, que a questão é com o outro ainda. É uma questão entre os adultos e não sobre a criança, infelizmente. Infelizmente. Deveriam buscar somente o interesse da criança que está ali inserida no meio dessa bagunça toda, que ela não teve culpa de nada, né? E teria uma idade mínima
para ser decidido entre a guarda compartilhada ou a guarda unilateral? Não tem idade mínima. Isso também é um mito. E, de um modo geral, as pessoas acreditam que a criança ela só pode passar a ter convivência, por exemplo, quando a gente está falando de uma separação, que a criança vai ter convivência com o pai, depois de uma certa idade. Nasceu, a guarda já pode ser compartilhada. Nenenzinho? Nenenzinho. E aí você me olha com essa cara, assim, admirada e pergunta, nenenzinho? Eu tenho uma filha de 3 anos, imagina só. Não vou soltar, é minha. Pois é, mas o pai tem também direito de conviver. E aí, o que a gente traz para o processo? Como eu sempre estou falando aqui, o melhor interesse dessa criança. Sim. Uma criança que está ainda no aleitamento materno não tem condições de dormir na casa do pai. Mas esse pai tem condições de opinar, de decidir sobre as questões relativas à filha ou filho. Então, esclarecendo, a guarda compartilhada não é só a questão de dormir, passar fim de semana e ir e voltar. Mas é a questão também de opinar na criação, enfim, em tudo que diz respeito à criança. Exatamente. Essa é a questão. A maioria das pessoas entende que a guarda compartilhada é sobre o dormir, é sobre o conviver. E é muito além disso, sobre as decisões. Por isso que uma criança recém-nascida, se o pai achar que é necessário, ele pode ingressar com a ação de guarda para regulamentar. E aí, óbvio, né? Não tem como a gente, num cenário como esse, levar essa criança para pernoitar com o pai. Como é que a mãe vai amamentar? E as mães sofrem muito também com isso. A gente atende muitas mulheres, Imagina. então elas vêm com essas dores pra gente. Só que é um direito do pai. E aí a gente traz ali as consequências do não deixar, do não permitir. Sim. Que são seríssimas. E a opinião da criança? Não sei, a partir dos 3, 4 anos, talvez com a presença ali de um psicólogo para ver e tal. A opinião da criança conta? Prefiro ficar mais com a mamãe, prefiro ficar mais com o papai. Nessa questão de ir dormir ou de 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, a opinião da criança conta também? Ou é meio que ignorada porque os adultos sabem o que é melhor? Não, a opinião da criança conta. Normalmente, quando a criança ela é ouvida, é levada em consideração. Mas, assim, o trabalho que a psicologia faz, que é maravilhoso, é fazer perguntas chaves. Por que essa criança ela quer ficar mais com o pai ou quer ficar mais com a mãe? E deixa eu ilustrar, assim, pra gente entender como é que acontece. Sim. Por exemplo, a gente está falando de um caso de ação de guarda compartilhada, que a mãe tá pleiteando ali que a guarda seja compartilhada e que esse pai vai ser o convivente. Sim. Mas, no meio do processo, aconteceu uma briga entre os dois. Aí ela não quer mais deixar que a criança vá para casa do pai. Sim. E aí começa outra briga no processo. Quando chega na fase do estudo psicossocial, os psicólogos eles querem saber o quê? O porquê disso está acontecendo. Então, os pais são entrevistados e nem sempre as crianças são entrevistadas. As crianças são mais entrevistadas na prática quando existe um indício de alienação parental ou de maus tratos. Sim. Mas vamos falar de uma situação hipotética de que esteja tudo bem, que seja só realmente uma disputa entre os pais. Os psicólogos vão perguntar, você gosta mais de quem? Você gosta de ir para casa do papai? Você gosta de ir para casa da mamãe? Como é que é? E aí vai tentar entender ali qual é o cenário. E as perguntas chaves são, como é que é ela na casa do papai? Aí a criança fala, ela tá ali numa mesa, brincando, riscando, pintando. Desenhando. Ela fala, olha, na casa do papai, normalmente. E assim, não tô puxando brasa para lado nenhum, eu só tô realmente falando como é a prática. A criança, ela diz, porque eu jogo videogame até mais tarde. É a casa que não tem regra. Eu brinco bastante. E na casa da mamãe, como é que é? Não, na casa da mamãe eu tenho que fazer o dever de casa, eu tenho que dormir cedo. E aí, ali, o psicólogo já entendeu por que a criança prefere o pai. Que é tudo liberado. Exatamente. Então, não é porque exista um limite de convivência ou porque a criança tenha que decidir para onde ela vai. Mas vai ser analisado sempre, como eu digo, o melhor interesse dela. Sim. Se ela está numa casa onde não tem muitas regras, isso vai ser prejudicial. Com certeza. Então, vai ser levado em consideração o quê? Só o que ela falou, a partir do que ela falou, mas também uma decisão que seja no sentido de atender o melhor interesse dela mesmo. Exatamente. E quais seriam as consequências de uma guarda compartilhada mal conduzida?
Nossa, a gente está passando por... A gente tem um caso muito sério no escritório nesse sentido. Por quê? Porque eles nunca chegam num consenso. Nossa. E a criança sofre demais. Imagina. A criança tem questões do estresse emocional. Na escola, não consegue mais ter tanta convivência com os coleguinhas. Não, e sem contar o aprendizado que fica prejudicado, a atenção fica prejudicada, sono fica prejudicado, alimentação, tudo isso mexe com a criança. Reflete em tudo. Tem crianças que ficam violentas, tem crianças que ficam rebeldes. Então, assim, cada uma vai reagir de uma maneira. Sim. E aí, quando a guarda não é bem conduzida entre os pais, porque são os pais os responsáveis por essa situação. Eles são as pessoas que melhor podem conduzir. Só que quando eles não têm esse senso de ceder, de pensar no filho, quem sofre realmente é a criança. Ainda mais porque tem pais que não conseguem pensar ainda no bem-estar da criança, brigam na frente da criança, discutem na frente da criança, e tudo isso vai gerando até traumas e traços também na criança, que vai se tornar um adolescente rebelde, um adulto que não consegue resolver problemas, que não consegue conduzir resoluções e tudo mais. Exatamente. E é muito triste porque acaba virando um adulto, às vezes, muito frustrado, traumatizado, e isso vai reverberando pelo resto da vida, porque ele vai um dia ser pai ou vai ser mãe, né? E vai, muitas vezes, levar isso para frente. Em contrapartida, uma guarda compartilhada bem conduzida, quais são as consequências positivas, né, para essa família e também para essa criança? É maravilhoso. É um cenário muito diferente, porque quando a gente está falando de uma criança que está vendo os pais brigando, que acha ali, ela acaba até se sentindo culpada por estar no meio dessa disputa, versus uma criança que sabe que é amada, que para ela, o cenário vai ser diferente sempre. Porque ela é uma criança que provavelmente ou já nasceu e está crescendo com os pais morando em casas diferentes, ou teve uma mudança abrupta. Os pais estavam casados e cada um foi para um lado. Sim. Mas quando os pais conduzem essa situação da melhor maneira possível, a criança sabe que ela é amada. Um dia eu estava assistindo uma entrevista da Grazi Massafera, a atriz. Ela e o Cauã se separaram, eles têm uma filha, a Sofia, e ela estava dizendo que o Cauã, no momento em que ela está com os projetos profissionais, que ela está mais ligada para as questões da novela, que toma realmente muito tempo e ela não consegue dar atenção para a Sofia, ele não aceita proposta nenhuma de emprego, de trabalho, de nada. Para se dedicar completamente à filha. Exatamente. E esse foi um combinado entre eles. Por quê? Porque a Sofia é a prioridade. E a mesma coisa acontece quando ele está trabalhando. Ela abre mão de todas as propostas de trabalho, de novela, de todos os projetos e fica só cuidando da Sofia. E aí, quando eu assisti isso, eu falei assim, gente, quem dera se todos os pais pensassem assim. Todo mundo entendesse dessa forma, né? Não, enquanto você se dedica ao seu trabalho, eu me dedico à criança. Enquanto eu me dedico ao meu trabalho, você se dedica à criança. Exatamente. E assim a coisa vai fluir melhor. Exatamente, seria perfeito se fosse assim. Mas na prática, infelizmente, não é o que acontece. Cada um busca seus próprios interesses, Isso né? aí. E é o que a gente sempre vem lutando para que não aconteça. Porque a nossa função aqui como advogados é conduzir da melhor maneira possível o processo. Exatamente. E o que seria na prática dicas para os pais? O que eles têm que aprender ou até desaprender para que a guarda compartilhada possa funcionar? Olha, eu falo isso com muita compaixão, porque os pais vivem uma situação zero confortável quando estão passando por esse período. Mas eu diria que o que eles precisam aprender é aprender a ceder. Eles precisam voltar centralizar a criança, entender que ela é o foco de tudo e ceder. Porque nem sempre a situação vai se apresentar de uma maneira confortável para ambas as partes. Sim. Alguém vai precisar ceder nessa situação. E quando eu falo de ceder, dos dois cederem. O pai e a mãe precisam ceder. Exato. Porque a realidade é sempre um que está cedendo. E esse um que cede mais acaba sendo o mais prejudicado. Sim. Então, é realmente ter maturidade e entender que o centro daquela questão é a criança e dar a prioridade para quem realmente importa. Você estava aqui falando... E eu lembrei de um versículo, como fala aqui, né? Psicologia e propósito, tem um propósito também, né? E eu lembrei de um versículo nessa questão de divórcio, né? O que fala lá no livro de Provérbios, no capítulo 18,
No versículo 1 fala assim, ó, quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Tem outra tradução que fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses, né? Então, assim, essa questão de pais separados, você deu o exemplo aí do Cauã e da Grazi Massafera, essa questão de pais separados e quando você deixa até de buscar o seu próprio interesse para você cuidar da criança e deixar que o outro, num momento, possa buscar os interesses dele e vice-versa, fazer esse ping-pong, né? Isso é interessante. Sim. Mas olha o que a Bíblia fala mesmo, né? Aquele que se isola, aquele que não quer estar ali em conjunto com outras pessoas, já está buscando seus próprios interesses, só pensa em si mesmo. E a gente não pode ter esse egoísmo dentro da gente. Ainda mais num divórcio que tem uma criança envolvida. Sim. O interesse da criança também precisa ser pensado. E eu acho que o interesse da criança em primeiro lugar. Exatamente. Né? Em primeiro lugar. Mas isso é muito raro. Às vezes os pais só pensam em minha vida profissional. Mas e agora que eu tenho que cuidar de uma criança sozinha? Como é que eu faço para trabalhar? Como é que eu faço para eu ter a minha vida social? Né? E fica bem complicado. A realidade é que a gente tem aí uma massa de muitas mães que acabam criando seus filhos sozinha, porque os pais realmente não têm esse interesse em educar os filhos. E a gente até tem muitos casos no escritório de pais que querem exercer a paternidade. Mas dentro de uma massa geral, a gente sabe que isso é minoria. Sim. Então, acaba que a mãe cede muito, ela abre mão de muitas questões, inclusive as profissionais, Sim. a própria vida, enquanto existe o outro lado que está vivendo sua vida, que casa de novo, que tem outros filhos. E a criança acaba ficando nesse ping-pong, né? Como você mesma disse. E depois que é decidido, não, guarda compartilhada ou, não sei, talvez a guarda unilateral. Como que é comunicado isso para a criança? Tem outros profissionais que fazem também essa comunicação ou deixa só por conta dos pais mesmo para explicar? Fica por conta dos pais. A justiça, ela faz um trabalho, como eu digo, o profissional, o juiz, o promotor, o MP, ele participa do processo, o Ministério Público participa do processo como fiscal da lei. Sim. E como é que funciona isso? O promotor, ele vai analisar se todas as questões debatidas relativas àquela criança no processo, se não tem nenhum direito dela que está sendo lesado. Então, a promotoria, ela tem um papel muito eficaz no processo, porque tudo passa pelo crivo do Ministério Público. Sim. Mas o juiz e o promotor, eles não estudaram para discutir essas questões. Eles não têm capacidade técnica para discutir sobre emoção, o que é melhor para a criança. E deveriam ter, né? Deveriam. Ter. Mas é por isso que a gente tem assim a participação primordial da equipe técnica psicossocial, assistentes sociais e psicólogos, para, juntamente com as expertises do judiciário e da assistência social, entender qual é o melhor cenário para a criança. Sim. Então, quando a gente fala da guarda, a gente tem ali a criança que está naquele fogo cruzado, mas a assistência social, com o seu parecer, normalmente é que segue, né, o processo, que dá a decisão, digamos assim. Mas acaba ali. Então, quando o processo terminou, a função é dos pais agora de arcarem com a responsabilidade de ter que informar para os filhos que a partir de agora a sua vida vai ser assim. Você vai passar o final de semana com o seu papai, você vai ter a sua casa que você vai morar com a mamãe. A gente fala muito de guarda compartilhada em que a criança está morando na casa da mãe ou do pai com domicílio fixo. Mas existe também a guarda alternada, que não é a regra do nosso ordenamento jurídico. E eu também, como profissional, não acho que seja uma modalidade de guarda que atenda o melhor interesse da criança. Essa alternada seria, então, 15 dias, 10 dias na casa de um, 10 na casa do outro. Exatamente. Metade e metade. Exatamente. Também acho que não. E engraçado que nos Estados Unidos, é curioso, lá a criança sofre menos impacto possível. Porque a criança não sai da casa, quem sai da casa são os pais. Ah, é? É assim. Ai, gente. Então, os pais acabam sofrendo, né, muito pela questão da mudança, mas a criança está sendo protegida. Mas não é por nada não, mas bem feito. Porque, se tem que sofrer, que sofram eles, né? E não a criança, que não tem nada a ver com a situação. Exatamente. Mas vendo pelo lado da psicologia, eu não acho legal essa guarda em que fica 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, uma semana. A criança não consegue criar uma raiz. Sabe? Ela tem... Ai, que legal. Não, você vai ter 2 quartos, você vai ter 2 camas, você vai ter 2 videogames. Não.
Ela tem que ter um lugar fixo dela ali, sabe? Que ela pode olhar e falar, não, esse aqui é meu refúgio, é meu cantinho. Aí não, ela tem 2 cantinhos, aí ela sai de um ambiente, talvez a mãe já seja casada, ou o pai já seja casado com outra esposa, aí sai de um ambiente, entra num outro ambiente totalmente diferente, com pessoas diferentes ali também e tudo mais. Pensa na bagunça na cabeça dessa criança. Exatamente. Pensa na bagunça da cabeça do adolescente. Porque não cria um senso de pertencimento. Não. E muitas vezes os pais, quando procuram a gente no escritório, eles já estão exercendo essa guarda. E já exercem há anos. E aí, o que o judiciário faz? Ele entende se ali no cenário que está sendo apresentado, essa criança não está sofrendo nada que esteja realmente acabando com a integridade física e psíquica, mas isso é um pouco superficial. Demais. Não dá para realmente avaliar se está fazendo bem ou não. Sim. E o judiciário quer o quê? Resolver o problema. Porque são muitos processos. Mantém a guarda alternada. E aí a criança, a gente teve um caso que foi solucionado agora há pouco tempo, na semana passada. A criança morava com o pai e com a mãe, sempre foi assim, uma semana na casa de um pai, uma semana na casa do outro genitor. Que bagunça, eu fico pensando na bagunça da cabeça da criança. Sempre foi assim, eles sempre exerceram dessa forma. E aí a nossa cliente, que é a mãe, ela se mudou para um outro município, ela gostaria que o filho ficasse com ela. Inclusive que as escolas que estão ali na região onde ela mora são muito melhores da escola que ele estudava. Só que o pai se manteve reticente e não queria. E aí ele sugeriu que não, se o problema é a escola e você ter que trazer todos os dias para cá, porque era para outro município, a gente coloca ele num Uber. A menina tem 12 anos. E aí ela, não, doutora, eu não quero que isso aconteça. Enfim, chegamos... Certa é ela, né? Certa é ela, exatamente. O que esse pai tem na cabeça? Hoje em dia, o mundo que a gente tá, gente. E não tem segurança nenhuma uma criança de 12 anos entrar num Uber e ir para a escola todos os dias. Não sabe quem é o motorista que tá pegando ele. Exatamente. Fora o desgaste, né, de se deslocar para outro município. Ainda que seja dentro do Rio de Janeiro, mas é outro município. Exato. E aí nós chegamos num consenso, foi difícil, mas chegamos num consenso. Ela quis ceder, no final das contas, ela não aguentava mais a discussão. E ele cedeu em partes, mas também cedeu. Então, o que ficou definido? A criança mora com ela de segunda a sexta. Aí, na sexta-feira, ele pega o filho na escola, leva para casa dele. E na segunda, ele entrega na escola. E na outra semana, eles mudam isso. Mas aí, quem leva na escola é ele. Eu acho que realmente é pesado para a criança de qualquer maneira. Mas eles entenderam que esse era o melhor cenário. Até agora a gente não teve um parecer ministerial no sentido contrário, mas eu não creio que o Ministério Público vá dizer que não concorda. Acho que vai realmente pedir a homologação do acordo e assim o processo termina. É porque tá muito favorável para os pais, né? Tá confortável para os pais. Exatamente. Muitas vezes falta o olhar de dizer se está confortável para a criança. E se tratando, então, de direitos e deveres, quais seriam os direitos e deveres que os pais têm que ter dentro dessa guarda compartilhada? O ideal é que quando a gente fale de direitos, que eles sejam cumpridos. E quais são esses direitos? O direito da convivência, o direito de opinar na educação do filho, o direito de participar da vida do filho e realmente estar ali envolto em todas as questões da criança. E quando a gente fala de deveres, é de fato exercer a parentalidade. Sim. Ou seja, a mãe ela tem uma função que foi designada ou que de repente eles acordaram que ela seja exercida, assim como o pai também. Que eles se tem, por exemplo, uma festividade na escola, que ele esteja presente. Sim. Que a criança não tenha aquela sensação de que está faltando alguém ou que ela foi abandonada. Então, direitos e deveres, todo mundo quer direito, mas também tem que cumprir os seus deveres, exatamente. Sim. E eu acho que no início ali, quando isso fica acordado ali diante do juiz, do Ministério Público, igual você já explicou, eu acho que tudo fica muito lindo, muito perfeito. E aí depois o pai arruma uma outra esposa, a mãe arruma um namorado, um outro marido. E as coisas começam a ir desandando, até porque os interesses começam a ficar divididos, né? Não só mais em cumprir ali o que a criança precisa e aquilo que foi acordado antes, mas os interesses ficam divididos. Tem, então, ali, por exemplo, me fugiu a palavra, mas uma possibilidade de mudar essa guarda compartilhada para uma guarda unilateral se um dos pais não estiverem satisfeitos e voltar a esse processo?
Normalmente não, porque a guarda unilateral ela é realmente levada em consideração quando existem casos extremos ou quando o outro genitor abre mão dessa guarda. Ou seja, ele está abrindo mão de exercer a guarda compartilhada, então a guarda vai ser unilateral, e é isso previsto no nosso Código Civil. Mas a gente também tem situações em casos de violência doméstica, por exemplo. Sim. A violência doméstica ela não vai se dar só no âmbito doméstico, basta que haja uma relação familiar ali. E se houver se isso acontecer, existe uma lei que, inclusive, ela foi editada agora no ano de 2023, em que a guarda vai ser unilateral. A questão toda é que isso está sendo muito discutido ainda, porque vários conflitos estão nessa nova lei. A guarda sendo unilateral, a gente está falando de, como conversamos anteriormente, sobre as decisões e responsabilidades que agora são todas de um genitor só. Sim. Mas o direito de convivência mantém. E, inclusive, o direito da outra parte, do outro genitor, fiscalizar se todos os interesses da criança estão sendo atendidos. Mas aí a gente tem o quê? A medida protetiva no meio. Às vezes essa mãe, o pai, na verdade, não pode se aproximar dessa mãe. Sim. E aí, quem é que vai estar ali para fazer a visitação assistida? Porque a criança... Precisa ter um responsável para fazer aquela visita. Só que aí, quando a gente está num ambiente que a mãe ou o pai não tem uma rede de apoio, a criança acaba não tendo contato com o pai. Então, por isso que tem muitos conflitos ainda, inclusive a doutrina, a jurisprudência, né, que é o entendimento dos juízes em casos parecidos, a gente ainda discute muito sobre como vai ficar essa situação em caso de violência doméstica. E a medida protetiva, ela pode ser somente em relação ao pai e à mãe? Ou, por exemplo, o pai pode ter uma medida protetiva com a criança? Pode ter com a criança também. Pode ter com a criança. Por quê? Porque se a criança está num ambiente em que ela pode sofrer qualquer dano, ela pode ser maltratada, existe a possibilidade de um dos genitores, no caso, se a gente está falando da criança que está sendo maltratada pela mãe, o pai ele vai à delegacia especializada do adolescente, da criança vítima, e vai ali registrar a ocorrência. E aí vamos começar um procedimento tanto policial quanto um procedimento até também no judiciário para o quê? Para entender como essa criança vai viver daqui para frente e afastada dos pais, do pai, do maltrato, quem está causando maus tratos. Sim. E se ela tem que viver longe do pai, por exemplo, ela tem o direito de ter contato com outras pessoas da família da parte paterna? Por exemplo, avós, tios, ela pode ter esse contato ou não? Pode ter o contato, até porque a parentela também faz parte da família dela. Então, né? essa é a dúvida, porque ela não vai ser formada somente pela família da mãe? Não, a família do pai também conta, apesar do pai ter feito algo de errado com ela. Sim. Né? Mas a família do pai também conta. Mas aí eu acho que também vai muito da confiança da mãe com o restante da família do pai. Exatamente, até porque se a gente está falando do mundo ideal, o que a gente tem ali é a possibilidade dos avós paternos, por exemplo, ingressarem com uma ação de regulamentação de convivência. E isso é possível. É possível, é plenamente possível. Os parentes, eles têm esse direito. A questão é que, como na prática isso normalmente não acontece, acho até que as pessoas não têm esse conhecimento, o que a gente vai ter ali? Uma criança que vai ser afastada totalmente da outra parentela. Ela só vai ficar, se a gente está falando nessa hipótese, sendo criada pela parentela da mãe, a parentela materna. Sim. E não tem contato com a outra parte. E também é muito difícil nesse fogo cruzado, essa mãe confiar que a avó, por exemplo, né, a avó a mãe do ex dela, vai cuidar da criança como ela cuida. É difícil? É difícil. E no caso, por exemplo, de maus tratos? A criança chegou em casa, contou pra mãe que o papai bateu, ou o papai, sei lá, violência sexual, alguma coisa do tipo. Como que faz pra fazer essa denúncia? Porque muitas vezes pode cair também o pai e falar assim, tá fazendo alienação parental. Sim. Tá falando mal de mim pra criança, fazendo ela acreditar que eu fiz alguma coisa, que eu bati e tudo mais. Como que é feita essa denúncia e a prova de que aconteceu realmente alguma coisa? Normalmente, a denúncia ela é realizada na delegacia especializada. Então, a pessoa, por exemplo, a mãe ouviu do filho que ele foi maltratado. E aí pode ter sido uma violência psicológica, uma violência sexual. Sim. E ela vai fazer o quê? Ela vai se locomover até a delegacia, vai registrar a ocorrência. É agendado um exame de corpo de delito. Sim. Mas o ideal também é que ela tenha provas, que ela já chegue com essas provas de que essa criança sofreu
a violência que for. E como que ela faz isso se ela não Ela- estava ali presente naquele momento? Ela pode ir no hospital, ela pode ir numa UPA, né? Se ela não tiver, de repente a criança não tem plano de saúde, ela vai numa UPA e pede para fazer o exame, inclusive já diz o que aconteceu. Sim. E aí os médicos vão atestar e ela já chega com essa prova. Por quê? Porque muitas vezes o exame de corpo de delito ele é agendado tempos depois. E aí já foi embora tudo O de hematoma prova já que foi você tinha. embora, qualquer substância que confirme de repente, até a violência sexual também já não está mais ali. Então, a gente fica sem provas. E aí, né, nesse cenário, o que a gente tem? Um pai que vai se aproveitar, né, que ele maltratou a criança, aí ele vai se aproveitar dessa situação e vai dizer, não, o que ela está fazendo é alienação parental. E aí a criança fica de novo no fogo cruzado, a mãe não vai deixar mesmo a criança voltar para casa do pai. Sim. E ela pode até sofrer as penalidades pela questão da alienação parental. Sim. E, por exemplo, o pai arrumou outra esposa e a mãe não confia na esposa do pai. O problema agora é da mãe, né? É, Ela vai ter que lidar com a É falta de exatamente confiança assim. dela, não tem o que ela fazer. exatamente assim. Porque as pessoas vão continuar se relacionando, elas vão continuar vivendo. E a criança, ela vai ter que se habituar e acostumar a conviver com pessoas que agora, teoricamente, fazem parte da família também. Então, infelizmente, a mãe vai ter que aceitar. Mas o difícil, Paula, olha eu aqui agora. O difícil não é a criança se adaptar a essas pessoas, até porque crianças são muito fáceis da gente conquistar, né? Sim. Eu acho que o mais difícil são esses adultos se acostumarem que tem uma criança ali no meio, né? Tem o enteado, a enteada ali no meio. Infelizmente, a gente vê hoje na mídia padrastos e madrastas maltratando o filho dos seus companheiros, os filhos dos companheiros, por nada. Sim. Por nada, né? E é complicado. Eu imagino, graças a Deus eu sou casada e vou continuar casada em nome de Jesus pro resto da minha vida. Amém, eu também. Amém. Mas eu imagino o coração de mães que precisam deixar os filhos irem para casa dos pais, ou vice-versa, pensando, poxa, será que a mulher do meu marido, será que a esposa enfim, tá maltratando a minha criança Sim. ou não tá? Sim. Aí volta a criança, tira logo a roupa dela, vê logo se tem alguma coisa. E aí, como é que foi na casa do papai? Não sei o que lá. É sempre um fim de semana com o coração na mão. Com né? certeza, com certeza. E aí cabe até ajuda psicológica para essas famílias. Né? É essencial. Inclusive, quando os clientes eles chegam no nosso escritório e ali, na minha mesa, tem uma caixa de lenço. Porque todo mundo chora. Eu imagino. É um tema muito delicado. Muito, muito delicado. Até porque, ninguém casa querendo separar. Sim. Você casa porque você quer ficar casado o resto da sua vida. Então, a separação já é um BO, né? E aí, no meio desse BO, ainda tem a minha criança ali no meio. É um Sim. BO maior ainda. Então, imagina o sofrimento de ambas as partes. E a gente, como profissional, a gente também tem coração. Então, é difícil a gente não absorver o problema que a pessoa está vivendo naquele momento. Então, a gente se compadece, mas eu sempre oriento a buscar ajuda psicológica, porque eu não posso dar conselhos, eu não posso fazer ter uma atitude que não cabe à minha profissão. Sim. Eu não posso exercer uma profissão que eu não tenho. Exatamente. Então, as minhas orientações vão ser de acordo com os meus achismos e não com a minha capacidade técnica para isso. Então, eu sempre aconselho que tenha ali um acompanhamento psicológico, mas na prática eles acabam também despejando tudo na gente. É um desabafo. Sim. É uma entrega, assim, de estar desesperado, não sabe mais o que fazer. Afinal de contas, você ali é entre aspas, uma rede de apoio, um ponto de apoio, alguém que vai entender o que eles estão passando. Com certeza, a gente está numa posição que eles não têm mais alternativa, estão buscando uma pessoa estranha para poder resolver um problema deles e num momento de ansiedade, de angústia, quem vai ouvir somos nós. Eu falo muito que as pessoas, às vezes, advogados de um modo geral, acreditam que advogar em família é tranquilo, não é não. Tem que ter realmente assim, muita vontade e muito amor. Eu acho que todas as profissões, e todas as áreas ali dentro das profissões têm as suas peculiaridades, têm os seus desafios, né? A gente não pode subestimar advogado de família, fichinha. Não é, gente. Olha os problemas que precisam ser enfrentados por um advogado de família. E como que a guarda compartilhada ela pode mudar a visão de relacionamento nas crianças quando elas estiverem já na fase adulta? Eu acho que o impacto é sempre positivo. Porque a guarda compartilhada, ainda que não seja o melhor cenário vivido, a criança ela tem uma sensação de pertencimento tanto do pai quanto da mãe. Então, ela se relaciona com os amigos da mãe, com os interesses da mãe, com os pais da mãe, os avós, assim como do outro lado. E aí, quando ela cresce,
ela sabendo que foi amada, sabendo que foi protegida, ela vai ser, com certeza, uma adulta muito mais responsável, muito mais responsável até afetivamente falando, porque ela vai entender que, olha, eu não tinha o que fazer, eu já nasci nesse lugar, mas eles sempre me protegeram. Sim. O que acontece de diferente quando a criança só convive com um dos pais, crescendo e acreditando que o outro pai o abandonou, né? Que o outro genitor o abandonou. E fica, cresce com muitas angústias, com muitas mágoas. Quem é psicóloga vai entender muito mais, vai explicar muito melhor do que eu. Mas, nesse sentido, quando a gente tem o melhor dos cenários, de fato, é o tudo positivo. É porque na criação de uma criança tem tanto a mãe, muitas vezes a mãe vai corrigir e o pai vai passar a mão na cabeça. Se tratando de uma menina, por exemplo, né? Porque acaba que é diferente, não tem pra onde correr. A mãe vai corrigir e o pai já passa um pouquinho a mão na cabeça. Engraçado que uma vez eu vi meu marido brigando com a minha filha, eu falei assim, briga não. Aí ele, por quê? Eu falei, não briga não, que ela não vai te respeitar nunca desse jeito. Não briga com ela desse jeito. Deixa que eu brigo, é melhor você não falar nada. Porque não faz não, não é assim. Fala direito, não faz não pode fazer isso. Né? Então assim, a mãe vai corrigir, o pai já passa um pouco a mão na cabeça. Em cenário que tem um menino, o pai já é um pouco mais rígido e tudo mais. Então a mãe vai acolher um pouco. E a gente precisa desse balanço. Sim. Né? Tem que ter isso daí. Enquanto um já é um pouco mais rígido. Agora imagina se a criança é criada somente com a mãe, por exemplo. A mãe acaba fazendo as vezes do pai também, e ela nunca vai substituir um pai, cada figura tem a sua importância, e com certeza ela vai crescer com esse vazio. Ela vai chegar na fase adulta com várias questões traumáticas, muitas vezes ela nem sabe que tem traumas, e vai reverberando, porque ela vai se relacionar, ela vai se casar, vai ter um filho e vai tratar da mesma forma, porque foi o que ela recebeu. Então, para ele ser bem resolvido, futuramente, por exemplo, qual seria o cenário ideal dessa guarda? Que ela seja compartilhada, que os pais realmente, os pais, ambos resolvam ceder pela criança, pelo filho. É isso aí. É interessante, né, gente? E tem a questão também de manter um vínculo emocional saudável. Duas pessoas que eram juntas, casadas, elas se separaram. Muitas vezes, o que a gente mais vê é que não fica saudável. Sim. É o pai que não fala com a mãe, só fala ali diante do juiz quando tem que decidir alguma coisa. Como ajudar essa família a ter um vínculo emocional saudável? É só a questão da psicologia mesmo, a advocacia não entra nesse ponto. Não pode. Eu sempre realmente falo, busque ajuda psicológica. Por quê? Porque eu posso até dar os conselhos. Olha, desbloqueia do WhatsApp. É muito mais fácil do que mandar e-mail, mandar SMS. E se precisar falar alguma coisa da criança, tem que mandar um e-mail? E quem é que fica abrindo a caixa de e-mail o tempo todo? Não fica. Se tiver uma emergência, pode ficar lá o e-mail. Mas, eu não vou desbloquear porque ou a pessoa está se relacionando com outra, então ainda tem uma questão sentimental ali. Porque quem me manda mensagem agora é a mulher dele. Então, isso acontece com muita frequência. O que a gente pode fazer? Só desbloqueia. Conversa, realmente fala sobre a criança. Não entra em assuntos que não sejam relacionados ao filho de vocês. Sim. Por quê? Porque não vai adiantar, vocês vão começar a discutir de novo. Então, realmente, a advocacia não ultrapassa esse limite. A gente não tem muito o que fazer. Basta que a vontade deles em ceder, de fato, aconteça. E aí chega a parte da psicologia para fazer com que essas pessoas entendam que teve ali uma ruptura que não vai ter uma volta. Isso. Não vai ter uma volta, aquilo ali acabou, já foi um divórcio, já foi feito, enfim. E entender também que agora eles precisam visar o bem-estar da criança, né? O difícil é porque muitas vezes não, é obrigatório, não pode ser o mesmo psicólogo para essas duas pessoas que têm os mesmos interesses, por exemplo. E aí, o difícil dentro da psicologia, que eu sou a psicóloga da mãe e o José é o psicólogo do pai, aí eu falo uma coisa para a mãe, o José fala outra completamente ao contrário para o pai, aí continua um cabo de guerra sem fim, sabe? Às vezes a gente até fala assim, deixa eu falar com o José para ver se a gente acorda aqui, o que a gente vai falar, entendeu? Como que a gente vai trabalhar? Porque tem que ter essa ajuda psicológica, tanto para entender que acabou, o relacionamento chegou ao fim, porém eles precisam conviver de uma forma harmoniosa, emocionalmente saudável, para que a criança também possa crescer emocionalmente saudável. Com toda certeza. Mas isso é difícil, viu? Difícil. Vou te contar que isso aí é coisa de anos na terapia, porque o pessoal chega tão ferido, chega tão magoado, chega tão com raiva da outra parte, que até a gente conseguir ir trabalhando, ir moldando e tudo mais, para entender que aquele fulano ali, que um dia já foi seu marido, já morou na mesma casa que você,
você não precisa ter ele como seu inimigo, Sim. mas como um aliado na criação de uma criança que está ali no meio de vocês. Nossa, isso leva muito tempo, Paulo. E assim, se você como psicóloga tá me dizendo isso, imagina eu como advogada. É muito difícil. Isso leva tempo. E ainda que a gente fale para fazer o que tem que fazer perante a lei, eles não querem exercer. Não. Eles não querem realmente. O que vale o que a ideia, a concepção pessoal. Eu tô certa, o pessoal não cede e a criança fica nesse fogo cruzado. Então, a ideia principal é pensa na criança e não pensa em você. Pensa na criança e não pensa em você. E ambientes quando tem padrastos, madrastas, muito mais complicado. Igual você falou, não quero desbloquear do WhatsApp porque a mulher do meu ex-marido está me mandando mensagem agora. Essas pessoas também têm que entender o lugar delas nessa relação que já foi quebrada, né? Mas Sim. que precisa ser o minimamente estruturada porque tem uma criança no meio. Sim, total. O que acontece muito é que, às vezes, a gente tem ali a madrasta ou o padrasto como rede de apoio. E aí, o lado contrário, porque é exatamente isso, eles estão do lado, eles são inimigos, eles estão brigando. Não quer que, por exemplo... Irã e Iraque, faixa de Gaza. A faixa de Gaza é a criança. O que eles não querem de jeito nenhum é que a criança tenha contato com o respectivo. Porque talvez seja uma insegurança, eu creio que seja uma insegurança da criança se apegar. Sim. Ou porque não, a responsabilidade é sua. Você que é o pai, você que tem que buscar, não é a madrasta. Sim. Só que às vezes o pai não tá no trabalho, tá ocupado, não pode buscar e a madrasta tá ali. E a gente falando, obviamente, de casos em que a criança, ela é muito bem tratada, tanto pelo padrasto quanto pela madrasta. Sim. Mas o outro lado sempre apresenta resistência. Não entende. A gente tem casos raríssimos no escritório, poucos, de madrasta que se dá bem com a mãe da criança, que busca na escola, que dá banho, que faz chamada de vídeo, fala assim, olha aqui, ó, eu tô com ela acabou de tomar banho. Esse é o mundo ideal, né? E a mãe, ai, que bom, cuida dela pra mim, daqui a pouco eu tô passando aí pra buscá-la. Sabe, realmente é o mundo ideal e que não acontece com muita frequência, infelizmente. Outro dia eu vi no TikTok, olha eu no TikTok, eu vi no TikTok uma menininha, e ela tem um canal no TikTok, sei lá, que é ela, a mãe e a madrasta. Ah, que legal. E aí ela fala assim, desmistificando a relação da minha mãe com a minha madrasta. E ela deve ter uns 8, 9 anos, assim, sabe? E ela vai contando, e a mãe e a madrasta também sentaram e bateram um papo, gravaram um vídeo juntas e mostrando que não precisa ser esse bicho de 7 cabeças que a sociedade já impõe, Sim. né? Eu acho já que o nome madrasta já é muito feio, porque já... Eu imagino na minha cabeça malévola. Quando fala madrasta, me vem na cabeça malévola. Eu também. Tem gente que fala assim, não é minha madrasta, é minha boadrasta, né? Justamente porque já tá colocado, enraizado na cabeça das pessoas que uma madrasta é uma pessoa má, é uma bruxa, Sim. sabe? E nem sempre é dessa forma, né? E eu acho que também vale a pena a mãe, se tratando de madrasta, mas a mãe, ela permitir a madrasta de se mostrar quem ela realmente é. Sim. Que ela realmente tem esse carinho, que ela realmente tem um cuidado, sabe? Que ela realmente quer o bem daquela criança ali e que não quer tomar a criança dela. Que eu acho que muito medo de mães é esse, né? Não tá se tratando tão bem minha filha que agora minha filha vai querer ela como mãe e não vai mais me querer. Sim. Não existe isso, gente. Você é a mãe. Você é a mãe, sabe? E isso também é trazido pra terapia. Não, mas eu não quero dar espaço porque ela vai tomar minha filha de mim. Não vai. Nossa. Ela tem o papel dela e ela entende o papel dela como madrasta, né? Mas ela tá ali e que bom que tem alguém cuidando bem de sua filha. Sim. Que bom que tem alguém que tá cuidando, que tá levando pra passear, sabe? Que tá providenciando comida pra ela enquanto o pai tá trabalhando. Sim. E isso é importante das mães entenderem, dos pais, no caso de padrastos também, entender esse relacionamento que pode ser saudável. Sim, com certeza. Se ambas as partes resolvem abrir esse espaço para o diálogo, a criança vai ser realmente a mais feliz do mundo. E a madrasta e o padrasto? Eles têm voz aí nessa guarda compartilhada? Não é o ideal. Não é o ideal. Porque é aquilo que a gente fala. Duas pessoas diferentes, de culturas conflitantes, resolveram procriar. Já é difícil. E aí a criança nasce no meio de duas pessoas muito diferentes. Sim. Imagina mais duas outras pessoas querendo opinar na vida, na educação daquela criança. Vai causar muito mais conflito. Então, o ideal, e eu tô até falando mesmo como opinião pessoal, é não se meter. É deixar que a criança que tá ali, se no caso a mulher é a madrasta,
olha, o que você fez, eu vou conversar com o seu pai e é ele quem vai tomar uma decisão. Sim. Para não ter ali um conflito, até para não causar uma confusão. Porque se a madrasta toma as vezes do pai, briga com a criança, imagina essa criança chegando em casa e falando: mãe, minha madrasta falou isso, isso e aquilo. Aí a confusão realmente acontece. E na hora, juridicamente, na hora da separação também, não conta. Não conta. Não tem vínculo nenhum de família, Não de tem. sangue com a criança. Não tem vínculo, a não ser que ela queira que o padrasto ou a madrasta queiram assumir a paternidade ou a maternidade socioafetiva. Mas para isso, realmente é necessário muitas provas de que a criança considera e a outra parte também considera a criança como filho, que eles têm um vínculo meio que maternal, mas não dá para chamar de maternal porque... Mas isso acontece mesmo a mãe estando viva? Acontece. Hoje a gente está vivendo uma época em que, se eu quiser te colocar na minha certidão de nascimento, eu considero ela minha mãe, como se fosse minha mãe, eu consigo. Existe essa liberdade. Mas, gente, Mas, passada. mas para uma criança, a gente precisa sempre analisar o que vai ser melhor para ela. Até porque não pode ter desistência. Você não pode acordar amanhã e falar assim: ai, me arrependi de ter registrado a criança, não quero mais. Não pode, vai ficar ali ad eterno. Então, se de fato houver concordância, isso vai ter que ser judicial, não tem como ser extrajudicial, porque o Ministério Público vai opinar, Sim. porque os juízes também vão analisar se realmente faz sentido. É possível. Aí quer ver, ó, minha cabeça voando longe. Aí tem a mãe, tem o pai... E o pai colocou a madrasta aí no meio da certidão também. Aí o pai separa da madrasta. Como é que fica a coisa agora? É por isso que é uma situação muito complicada. Não dá para ser, acordei e eu quero registrar uma criança. Eu quero ser mãe socioafetiva de alguém. Tem que ser realmente algo muito bem pensado. E o Ministério Público, tanto o Ministério Público quanto o Judiciário, né, o juiz em si, eles vão opinar. Vai ter também um estudo psicossocial para entender se realmente faz sentido, quais são as motivações que estão levando a essa pessoa a querer registrar uma criança, e as consequências são essas, a responsabilidade para sempre. Entendi. E para a gente ir fechando já, o que significa esse bem-estar emocional da criança dentro desse contexto aí de divórcio dos pais e de guarda compartilhada? O bem-estar emocional está totalmente ligado à proteção da criança. Então, quando os pais estão em conflito, o ideal é não brigar na frente da criança. É não, inclusive, falar mal do outro genitor para a criança, que isso configura como alienação parental. Inclusive, a alienação parental é muito além do falar mal do outro genitor. É imputar fatos criminosos do outro genitor e envolver a criança. Sim. Imputar falsas memórias também nessa criança para ela acreditar que o outro genitor não gosta dela, que a abandonou. Então, como é que a gente faz o contrário? É protegendo a criança. Se tiver que discutir, vai para um lugar muito longe onde a criança não possa ouvir, porque as crianças, elas sugam tudo, elas prestam atenção em tudo. Tudo. Às vezes a gente faz atendimento no escritório, a mãe não tem rede de apoio, ela leva a criança. Quando a mãe tá ali contando o caso, a criança tá prestando atenção. Às vezes ela tá desenhando, ela para, fica prestando atenção. Por quê? Porque ela tá entendendo o que tá acontecendo. Sempre. E ela vai levar isso para sempre na vida dela. Então, bem-estar é proteger a criança, sempre, de tudo. É isso aí. E você de casa, entendeu bem o recado? Não briga na frente das crianças. E essa questão da guarda compartilhada, sempre visando o bem-estar da criança que está ali inserida no meio dessa bagunça toda que os adultos acabaram fazendo, né? Que é essa questão do divórcio. Paula, muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo, por esclarecer pra gente, né? Sobre esse assunto que é muito delicado, mas é super necessário, né? E fala pra gente sua rede social, pro pessoal de casa poder te seguir e acompanhar também o seu trabalho. Olha, eu quem agradeço pelo convite. Foi uma honra esse bate-papo. É muito bom esclarecer esses pontos principais que geram muitas dúvidas para a maioria das pessoas. Eu estou no Instagram como @mendespaulas, com S no final. E também estou no YouTube com @mendespaulas também. Então tem vídeos aí também que podem ajudar ainda mais, né? As questões de família. A Paula trabalha com essas questões de família. E você gostou desse episódio de hoje? Sabe de alguém que precisa entender mais sobre esse assunto? Então entra lá no YouTube e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que da forma que ajudou você, também vai ajudar a outros. E você que ficou com a gente aqui esse tempo todo, muito obrigado pela sua companhia. E olha, eu te vejo de novo no nosso próximo episódio do Psicologia e Propósito. Tchau, tchau, fica com Deus.